Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers e eu sou o Diego Aquino da High Platform. Olá gente, eu sou o Leonardo Palota, o Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Bom, no episódio de hoje a gente está contando com a presença do Fernando Chini. Ele é CX Evangelist de e-commerce da High Platform e também é CEO da YourViews, empresa recém-adquirida pela High. O Fernando tem uma longa experiência em e-commerce e hoje ele vai fazer um panorama sobre o segmento na última década. Eu queria que ele falasse um pouco sobre marketplace, atendimento, omnichannel e também outros avanços para os próximos anos, principalmente para esse que está iniciando. Agora, você sabe, Diego, que antes da gente começar com esse bate-papo com o Fernando, a gente precisa entender um pouco como o comportamento do consumidor vem mudando ao longo dos últimos anos, né? As tecnologias, as inovações têm ajudado e mudado bastante o como o consumidor se relaciona com as empresas, né? E o papel do e-commerce aqui no Brasil tem um papel fundamental. Foi ele quem puxou toda essa mudança. E para a gente entender tudo isso, nada melhor do que conhecer a fundo a história do e-commerce no Brasil e sua relação com o atendimento ao cliente, justamente com o Fernando. Sim, para abrir, obrigado Fernando pela sua presença aqui hoje com a gente. Acho que vai ser um papo muito produtivo. Eu queria que você começasse falando sobre os movimentos que marcaram o e-commerce nessa última década aqui no Brasil. Primeiramente, agradeço a participação. Acho muito importante a gente estar ressaltando, principalmente é um dos focos da High, nós abordávamos o mercado de e-commerce. E eu vejo da seguinte maneira, essa última década, duas palavras marcaram muito, consolidação e escala. Consolidação eu vejo na questão que no passado um dos principais e-commerces, na hora de entregar um produto, acabava enviando um tijolo para o cliente. Então isso era fato, acontecia. Na questão da escala, não só a questão do número, que nós aumentamos de 14,8 bi em 2010 para 62 bi, então um crescimento 4 vezes, mas também como o mercado de e-commerce cresceu no Brasil. São fatores fundamentais. Um outro ponto de início de 2010 que marcou também a parte de consolidação dos e-commerces segmentados. O que eu quero dizer com isso? E-commerce muito voltado para cada tipo de departamento. Então, departamento de cosmético, departamento de brinquedos, departamento de joias. Então, o que aconteceu? Acabou surgindo um monte de e-commerce no mercado e que virou-se uma oportunidade. Em contrapartida também, os provedores de serviço também criaram vários outros serviços para poder atender esse mercado. Então criou todo esse ecossistema que hoje nós vemos hoje. Também outro ponto foi a questão, por volta de 2003, a corrida do marketplace. Eu tive a honra de poder participar em um grande varejista nesse mercado, onde queriam lançar o primeiro marketplace. Então as grandes marcas hoje que a gente vê no mercado, não só para ser o primeiro a lançar, mas como também conquistar a famosa cauda longa. Para quem não sabe, a cauda longa era que você provê a maior quantidade de produtos no seu e-commerce, consequentemente aumentar o ticket médio do carrinho e aumentar as vendas com contrapartida. Então, foi um movimento muito bacana esse do marketplace, então fez com que aproveitasse essa quantidade de lojas que foram surgindo, acabaram se tornando seller e acabaram entrando dentro dessas lojas. E uma outra mudança, mas aí foi um pouquinho de dor de cabeça, os varejistas também tiveram, o Capec 197, início de 2016. O que foi isso, né? Foi uma mudança que prejudicou muito a parte de back-office dos varejistas, onde tiveram que ajustar as questões de impostos. Então o que acontece? O ICMS, a alíquota do ICMS passou a ser interestadual e não só interestadual, tinha que repartir o imposto tanto para quem? O estado que emitia o produto, mas também o estado que recebia o produto. Um outro ponto, se falava muito em 2015 sobre o omnichannel, mas na prática não aconteceu. E nós acabamos vendo muito agora em 2018, finalzinho de 2018, muitas empresas aderirem ao omnichannel, coisas que nos Estados Unidos já estava muito mais presente. Então foram umas sucessivas ondas que tivemos no e-commerce, mas o grande desafio que eu acredito muito foi a crise que nós tivemos no Brasil, né? Então quem permaneceu acabou tendo uma notoriedade, porque
porque foi um período que o Brasil enfrentou de recessão por volta de 2014 até 2017, então foi uma luta os varejistas se manterem até então. Agora, só voltando ao tema do marketplace, que é um tema, inclusive, muito importante, que as pessoas ainda confundem um pouco o conceito, eu gostaria que você explicasse um pouco do que se trata efetivamente o marketplace e depois quais são os benefícios efetivamente para os lojistas e os consumidores. O marketplace, Léo, nada mais é uma ideia lúdica, um shopping center, tá? Mas online. O que eu quero dizer com isso? Então as grandes empresas que viram que tinham um grande tráfego pensaram, poxa, vamos começar a colocar essas lojas que estão no mercado, vamos começar a vender os produtos deles aqui. Então a gente tem um espaço aqui, a gente já tem um tráfego, a gente já faz marketing, vamos passar a vender. Em cima disso, ele vai pagar uma taxa, varia muito de cada mercado, mas em torno de uns 16%. Cada vez mais você vê o marketplace subindo essas taxas e os varejistas não muito felizes com elas, mas acaba cobrando. Então o que acaba acontecendo? O marketplace aproveita do espaço que ele tem, do tráfego que ele oferece, para com que possa oferecer os produtos. Com isso, não tendo o produto em estoque, para quem, se vocês não sabem, é caro de você ter estoque, manter o estoque, e com isso passa a deixar toda a responsabilidade da entrega do produto e também do armazenamento do produto diretamente para o seller. Já o seller, ele aproveita do espaço, sendo responsável em enviar o produto para o cliente e entregar o produto que o consumidor comprou. Então, como eu cheguei a mencionar, é a questão da cauda longa, então é muito favorável para um marketplace. E só aproveitando, fazendo essa comparação, entendi então que quem vende são outras pessoas, não é a empresa que teoricamente o consumidor está acessando e consumindo. Mas como você vê essa relação do atendimento, né? Porque na teoria o consumidor está comprando produto de uma empresa, mas ele está lidando com duas empresas no final, né? Não, perfeito. Um ponto muito importante, o atendimento acaba ficando na maioria dos casos com o marketplace, porque o cliente acaba sendo do próprio marketplace. Então ele assume a responsabilidade em falar diretamente com o cliente e, por outro lado, repassar, se for questões de entrega, questões voltadas ao produto, diretamente para o seller para estar respondendo e ele repassar essa pergunta. Um ponto curioso disso é que nós, como RAI, também oferecemos esse tipo de serviço, porque a gente passa a monitorar o NPS desses sellers. Então, depois que passou a corrida, a grande preocupação da maioria dos marketplaces é colocar a maior quantidade de sellers para trabalhar. Então, mais lojas dentro do seu shopping center para vender produto. Mas, por outro lado, esqueceram de ver a qualidade desse seller. Diante disso, acabaram enfrentando um probleminha durante um determinado período. E aí eles viram a importância de poder o quê? De poder ver a qualidade. Então o NPS, esse produto que oferecemos para o mercado, foi essencial para com que podia medir a qualidade e entender quais sellers você poderia manter e até a um determinado ponto beneficiar e quem não deveria estar mais com você, porque só estava dando dor de cabeça para o seu atendimento. Lembrando, é só a marca que está exposta. Apesar de ter informação de quem é o seller que vendeu o produto, mas a marca sempre vai estar referenciada ao espaço que é oferecido, que é o marketplace. Fernando, eu imagino que o marketplace é algo muito positivo pro varejista e pros e-commerces que abrem as portas para esses varejistas, mas eu imagino que tem grandes desafios aí. Não é toda essa mil maravilha como parece ser. Emendando nisso, eu queria que você contasse um pouco também quais são os desafios que o e-commerce enfrenta hoje no Brasil. A gente vê todo mês que tem um crescimento, parece que é o único setor que cresce mesmo quando o país está em crise. Mas eu acredito que tem muitos desafios para eles conseguirem crescer e continuar se desenvolvendo ainda. Para quem não sabe, são 25 anos de e-commerce no Brasil. Então, se for comparar com outros mercados, é um mercado muito novo, tem muito para se crescer até então. Primeiro, acho que o grande desafio foi ter passado essa crise. Então, eu presenciei muitos varejistas que utilizavam a nossa solução, cancelando o serviço diante por não ia continuar o e-commerce porque não estava sendo sustentável. E um dos grandes problemas do varejo online é a questão da rentabilidade, porque se gasta muito e acaba muitos tendo só levando prejuízo. Vide os principais e-commerces estando assim. Por outro lado, a gente vê também um crescimento do mercado até então. As principais empresas que estão na Bolsa de Valores estão subindo de forma monstruosa. Por exemplo, B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, entre outros, então estão super valorizados. Então, acredito que o grande desafio
A gente passa primeiro na questão da LGPD, que era para vigorar até então, mas até então acabou jogando para 2 anos para frente. Então ainda tem tempo para as empresas se adequarem. Mas principalmente o desafio de poder trabalhar com a informação, com os dados e conseguir oferecer algo personalizado e trabalhar a experiência do consumidor. Eu acredito muito que esse seja um grande desafio de tanto saber trabalhar com os dados, que hoje todo mundo fala que trabalha, mas pouco é eficaz nisso, e por outro lado transformar isso em melhores experiências para os clientes, sabendo o que realmente o cliente quer. E outros negócios que vão surgir desde então, acho que outros negócios voltados para a venda online vem acontecendo, então não necessariamente hoje você precisa ter uma loja para ter, você pode vender em algum outro site que você vende seu produto, você também pode utilizar o estoque de um fornecedor e vender diretamente para o seu cliente. Então vem apresentando novas modalidades, o que faz o que acelere mais. Voltando um pouquinho sobre o Marketplace, eu vi uma certa dúvida de alguns consumidores em uns eventos que eu participei, que é sobre o atendimento. Se você tem um problema com aquele produto que é vendido por um outro lojista ali daquele e-commerce, com quem que você tem que falar? Isso é um desafio? Você tem que falar com quem está vendendo ali dentro do e-commerce ou com o e-commerce que abriu para aquele lojista? Nesse ponto é diretamente com o Marketplace, né? Porque da forma que é mostrado no site, poucos acabam percebendo que é a venda do seller. Apesar de ao longo do tempo eles vêm melhorando cada vez mais, porque tinha até preocupação de jogar esse cliente direto para a loja desse seller. Então, praticamente você perderia esse cliente acessando o site do Marketplace e direcionaria. Mas eu vejo hoje cada vez mais perdendo esse receio e expondo mais a marca. Mas o atendimento acaba sendo do próprio Marketplace, que acaba recebendo a ligação e entendendo o caso e diante do entendimento ou ver se consegue responder de forma imediata ou pergunta para o seller e tem um tempo de resposta. A gente vê muito na questão da nossa solução de perguntas e respostas que 70% das perguntas são repetitivas. Então, grande parte delas podem ser respondida de imediato, de prontidão para as pessoas. A gente tem um grande exemplo de um grande varejista que é cliente nosso, que a grande parte das perguntas é referente à retirada do produto em loja, que é a questão que nós vivemos do Omnichannel. É um ponto do Omnichannel. Então a gente vê que são perguntas com frequência e a gente acaba oferecendo tecnologia para responder de antemão e não ter que vir esse atendimento até o atendente, então até tem esse tempo, esse trâmite, e sim responder de forma imediata para o cliente para tirar as dúvidas dele. Agora, você sabe que, olhando esse problema, essa questão, né, as empresas têm que tomar cuidado e prestar atenção na jornada do consumidor. E quando você entra no assunto do Marketplace, como vocês já estavam discutindo aqui, né, existe uma segunda instância, só que o cliente ele não quer saber, ele tem um contato só. E a empresa que está iniciando o contato, que é a dona do Marketplace, ela precisa se preocupar com a experiência daquele consumidor, porque ele está a um clique de distância do seu concorrente. E muitas vezes, hoje, principalmente na compra de produtos online, você tem efetivamente empresas vendendo o mesmo produto com valores muito próximos. Quem vai sair na frente? Quem tem o melhor atendimento, quem tem a melhor experiência do consumidor, né? Aproveitando esse assunto e falando um pouco sobre futuro, como você vê, Fernando, os avanços que a gente vai ter nos próximos anos aí do e-commerce, de tecnologia, de inovação? Como você consegue visualizar isso? Léo, acho que um dos grandes desafios hoje que eu vejo no mercado de e-commerce parte primeiro dentro de casa, a questão da liderança, tá? Acho que as empresas cada vez mais vão ter que capacitar seus líderes para poder amparar os seus colaboradores diante das mudanças que nós estamos vivendo de gerações. Para com que tem muitos movimentos que acontecem até lá fora que estão, em vez de impactar diretamente o cliente, pensa primeiro em impactar seus colaboradores para isso poder refletir para os seus respectivos clientes. Então acredito muito uma mudança que a gente vai ter em torno da experiência dos colaboradores para prover melhores experiências para o cliente. Eu acho que isso é muito factível diante de toda essa mudança que a gente está vivendo nos dias atuais. Um outro ponto que eu acredito é a forma de fazer marketing. O Google anunciou recentemente que a forma de divulgar
não vai ser mais como é feito hoje, na questão que hoje nós temos os cookies que vão ser aprovados, principalmente pela questão da privacidade e segurança, algo cada vez mais é muito tangível, mas tem um espaço gigantesco entre essas duas palavras, que as empresas vão ter que trabalhar muito em cima disso, para ter esses dois ao mesmo tempo. Então acredito que a forma de fazer marketing venha a mudar, e a gente vê hoje, nos dias de hoje, algo que mudou muito de uns 2, 3 anos para cá, utilizando as redes sociais, muita gente vendendo conhecimento, muita gente vendendo coisas e insights, então acho que nos próximos 10 anos eu acho que vai ser diferente a forma de fazer marketing, acho que vai ter uma mudança em torno disso, e a questão das pessoas que eu acho que cada vez mais vai explorar. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre como a segurança nessa área e os avanços tecnológicos que a envolvem conseguiram fazer que um brasileiro ficasse mais confiante na hora de fazer uma compra no e-commerce. Porque conversando com algumas pessoas eu percebi que há uns 5 ou 7 anos as pessoas tinham um pouco de receio de passar o número do cartão de crédito dela para fazer uma compra, né? E ele ser clonado, ou o site não existir, ou a compra nunca chegar. Como que os avanços tecnológicos eles permitiram e contribuíram para que o e-commerce brasileiro se desenvolvesse tanto? Nesse ponto, Diego, acredito muito que são 25 anos. Apesar de ser pouco tempo, eu vejo que foi construindo uma maturidade entre as pessoas em saber fazer uma compra e alguns cuidados até na hora de comprar. Então vejo muita mídia televisiva, as mídias falando muito. E antes, no começo por exemplo, o maior evento de e-commerce Black Friday, hoje você vê que esses canais param para falar só desse movimento e só vem crescendo ao longo do tempo. Então eu acredito muito que o amadurecimento e o tempo fez com que as pessoas ficassem mais atentas de quem está comprando. Então com pequenos toques, por exemplo, na URL ver a questão do cadeado, dar uma olhada se tem algum selo, algum certificado, olhar em sites de reclamações para ver. Então começou a seguir um roteirinho básico que, não sendo o mais eficiente, mas elimina grande parte de ser uma compra fraudulenta. Mas até então também tem outros aspectos. Hoje com as redes sociais e com a quantidade de empresas fazendo marketing, você fica muito mais aberto a novas experiências e às vezes você fica no calor naquele momento, vê algum produto e você quer comprar e acaba esquecendo desses principais fatores, né? Então acredito muito que o review, os comentários foi um dos grandes precursores também para cada vez mais as pessoas ficarem mais atentas e saber de quem está comprando tanto a experiência de loja também quanto a parte de experiência do produto, para saber se aquele produto era específico para o seu uso. E aproveitando, né, até recentemente teve a NFR, um dos maiores eventos de varejo, que aconteceu por volta de janeiro agora, e o CEO da Microsoft disse, né, que 30% das vendas acontece de acordo com a experiência, né, com a recomendação que são feitas por outras pessoas, né? E 80% toma a decisão em cima dessa experiência. Então, o que demonstra como hoje as pessoas estão antenadas, você acaba confiando hoje muito mais na experiência de pessoas que ao menos você não tem contato nenhum e apenas vê. Então, você acaba acreditando nesses comentários. Legal. O Léo estava comentando sobre vários e-commerces oferecem o mesmo produto com preços parecidos, mas o que pesa na hora da escolha é o atendimento. E a gente também não confia em e-commerces desconhecidos, parece, né, Léo? Fica um pouco essa sensação, né? Aonde a gente vai comprar? Vamos ficar sempre naqueles que são mais conhecidos, né? Que a gente já está acostumado a ver, mas e aquele que tem um valor um pouquinho menor, mas como é que eu vou saber a confiança que a gente vai ter naquele e-commerce? Porque a gente pensa assim, eu vou comprar, mas e se der algum problema? Será que alguém vai me atender? Será que eu vou conseguir ligar? Será que vai ter um chatbot? Eu acho que isso pesa bastante na hora do consumidor escolher um produto. Aproveitando esse assunto, Fernando, sobre o atendimento. Como que anda o Omnichannel hoje no Brasil? Estava conversando com uma pessoa num evento ano passado e ela comentou que o e-commerce dela, ela tem um e-commerce e uma loja física. Você pode comprar no e-commerce e trocar na loja física, se você reclama na loja física, fica registrado no e-commerce. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso hoje e se existe uma perspectiva do Omnichannel se tornar uma realidade definitiva hoje no Brasil. Sim, sem sombra de dúvida. Como eu disse, era muito dito em 2015 e você começou a ver acontecer de fato em 2018. As principais marcas já
provendo essas melhores experiências e não separando o que era o canal físico, que são as lojas, do canal online. E até mesmo, assumidamente, por ter tido uma experiência, eu acreditava muito nessa separação que deveria existir na mentalidade por volta de 2013. Mas o tempo fez com que eu aprendesse e de fato entendesse que o mais saudável para uma operação é que seja canais e não apenas estruturas separadas, tá? Para a questão do atendimento, o grande espaço que eu vejo, não só conhecer todo o processo, mas também o fato de você unificar a informação em todos os sistemas. Porque é natural, vamos dizer, um mercado que a gente frequentemente recebe ligação ou liga o mercado de telefonia, o atendente não sabe o seu histórico passado. E não por culpa dele, mas culpa das empresas apenas atender de forma imediata a determinada situação. Então o que passa? É o grande desafio dessas empresas entender todos os softwares que estão embarcados, todos os sistemas que estão, e entender como essa informação, a minha informação, possa transitar entre todos eles. E com isso o atendente possa conhecer meu histórico. É muito difícil. Eu, como já tive a possibilidade no início de carreira de trabalhar em telemarketing, você não sabe todo o histórico do cliente. Apesar do curto tempo que ele tem para atender, mas o quanto mais eficaz, quanto melhorar a experiência de quem estiver lá atendendo para poder dizer o que é melhor para o seu cliente, ajuda muito. E você passa aí também no lado humano. Se você tem um histórico, no meu caso, como eu fazia agendamentos de consulta, se eu soubesse cada vez mais o histórico deles, e soubesse que ele está com frequência indo no hospital por algum problema de saúde e tudo mais, eu teria muito mais cuidado nas palavras, mais empatia, e é isso que falta também, essa parte de capacitação dos operadores nesse aspecto emocional. A gente sabe, do outro lado da linha é uma pessoa e muitas vezes acaba se explodindo e a gente não sabe qual o motivo e consequentemente nós como ser humano acaba tomando a decisão do afronto. Então o que acontece? Se a gente acaba tendo esse histórico, toda essa experiência, faz com que a gente passe a entender a situação do outro. E é a palavra tão dita nos dias de hoje, que é a questão da empatia. Então eu acredito muito nisso. Quanto mais a informação estiver unificada e quanto mais melhorar a experiência do atendente, quanto mais dados e ele poder utilizar disso e ele tiver um preparo, uma capacitação para também trabalhar em cima disso, eu acho que vai ser muito eficaz. E como nós sabemos, a RAI está trabalhando nisso, né? Nosso produto Timeline veio para resolver, mas também precisa mudar também o mindset das empresas na questão de entender que é uma necessidade hoje essa informação. Então, existe uma mudança cultural na empresa. Eu acho que para iniciar uma empresa, acho que a questão cultural precisa estar bem intrínseca nessa questão, e para começar a tomar as devidas ações para mudar toda a cabeça da empresa, que não é nada fácil, tá, gente? Apesar de ser muito simplista você falar pontualmente, fazer esse checklist, mas na execução é um trabalho, porque muitas pessoas estão abaixo que precisam também concordar com isso. Fernando, a gente ouve falando que o shopping center físico, né, ele morreu, porque o perfil do consumidor mudou e hoje as pessoas vão no shopping para ou comer, ir no cinema, no teatro, ou resolver alguma coisa burocrática. Talvez fora do Brasil isso seja um pouco diferente, não sei. Eu queria que você falasse um pouco sobre como tá fora do Brasil e como tá aqui. Existe uma diferença no posicionamento do consumidor? Os shopping centers fora do Brasil acabaram, diminuíram, morreram? Isso vai acontecer no Brasil? O que está acontecendo, Diego, é o contrário. Lá fora, a maioria dos shopping centers, vamos falar no mercado americano, que é o mais que nós brasileiros olhamos, a maioria dos shoppings lá estão fechando. Então é um movimento que vem acontecendo. E aqui no Brasil a gente sabe, né? Culturalmente a gente tem muito o hábito de ir no shopping. Eu falo, minha esposa gosta de ir e acaba sendo um passeio frequentar. Mas acredito que no decorrer do tempo, não sei o tempo, não tenho essa previsão, mas acredito que com base em 10 anos seja a diferença, que possa começar a mudar, mas acabar, tem a questão cultural que é muito forte, então não consigo dizer com precisão o quanto isso é. Mas lá fora é isso que está ditando, né? Grande parte estão fechando, grandes marcas estão fechando suas operações em principais avenidas dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, que os lugares mais glamourosos lá, acabam fechando porque acabam encarecendo. Então algumas empresas estão abrindo mão disso e explorando os canais online.
Agora, olhando todo esse cenário, né, de futuro que vem, se é shopping, físico, não é, o atendimento tem um papel super importante, né, Diego, em tudo isso. Então, assim, Fernando, a gente queria entender um pouco a sua visão do papel do time de atendimento do e-commerce para conseguir lidar efetivamente com todas essas questões que a gente debateu nesse episódio aqui do podcast. Queria saber um pouco dessa tua visão do atendimento e o papel dele, né? Antes de até entrar no papel da área de atendimento, eu acho que as empresas têm que mudar também a forma de olhar para o atendimento. Não pensar somente como um custo operacional, como OPEX, como é visto nas empresas, mas ser visto como CAPEX, porque é uma área que está totalmente exposta com o seu cliente e é um momento único que essas pessoas vão ter para tanto confirmar a questão da venda, né, fazer com que o cliente possa comprar, vai ser uma pessoa que vai dar uma mão para o cliente para de fato comprar, ou também tirar qualquer tipo de estereótipo que ele tem negativo para uma má experiência disso. Então aquela pessoa está de frente, então essa pessoa é muito importante e o que eu vejo muitas empresas só como custo operacional, como algo que precisa ter para poder tirar pedido, vamos dizer, uma área de tirar pedido. E não é isso. Hoje está mudando, a gente sabe como a experiência do consumidor está em vogue, é uma das principais coisas que a maioria das empresas dizem. Até mencionamos a questão do NPS, que é mais conhecido como Net Promotion Score, para ver de fato como está a reputação da sua empresa. Então está na boca de todo o CEO isso, então faz com que as empresas tenham essa preocupação. Em contrapartida, a gente vê a questão também do consumidor. De acordo com o último relatório da Customer Experience, que lançaram em 2019, vimos que 82% dos consumidores brasileiros têm expectativas maiores sobre o atendimento. Então, eles querem que o próximo ano seja melhor que o ano anterior. Mas, por outro lado, 80% reconhece que o atendimento está melhorando. Então, olha como a questão do brasileiro, ele reconhece. Então, vê que o trabalho lá na frente que está sendo feito pelo atendimento está tendo uma melhora. Então, o que mostra que o atendimento tem que ser muito mais explorado, né? E 85% nessa mesma pesquisa diz também que 85% das pessoas são influenciadas por bom atendimento. Então, apesar desses números, esses 3 números, demonstram como que é. Então, você precisa o quê? Como já mencionei, preparar a sua equipe para esses movimentos, né? Tanto na questão da empatia, questão do lado emocional, mas eles não conseguem fazer sozinhos, eles precisam ter um ferramental para poder ajudar e também ter a questão da liderança que precisa se preparar e ter sistema para poder ter melhores decisões em cima daquele atendimento. Então a gente precisa mudar a forma de ver o atendente e ver como uma pessoa muito essencial. A gente sabe por questões históricas como um atendente é uma área que não é muito bem paga, né? E não por questões da eficiência dela, não, porque foi em determinado momento achou que era um determinado ponto. Mas a questão é que a gente pode cada vez mais beneficiar, explorar, comissionar, ter novas ideias para poder deixar o atendente empoderado, para poder de fato cada vez mais fazer um melhor trabalho. Legal, e a gente comentou que o bom atendimento é algo que pesa na hora de escolher um produto, né? A gente não vai escolher um produto de uma loja que a gente não vai ser bem atendido. Esse está sendo o fator diferencial de escolha de uma empresa. Ele pode até pagar um pouco a mais naquele produto, ele pode ter um produto até com um nível de qualidade um pouco inferior, mas se o atendimento dele, se a experiência daquele consumidor com a empresa for melhor, ele vai optar por aquela empresa. Sim, vou contar aqui uma experiência minha. Eu não comprava tênis pela internet. Tinha um grande receio, um preconceito, achava que tinha que experimentar o tênis para ver se ficava bom. E eu comprei numa grande loja de calçados online, não serviu, mas a experiência que eu tive na troca, na atenção, me fez ver que é possível sim e que é legal. E a partir daquele momento eu passei a comprar só calçados pela internet, tudo pelo preço, pela comodidade, pela variedade, e eu vi que o atendimento fez a diferença para mudar minha opinião. Mesmo não dando certo na primeira tentativa, o atendimento fez com que eu não desistisse e continuasse. No nosso mercado tem muitos exemplos disso. O Arezzo, meu amigo Cristiano, faz um trabalho brilhante nesse aspecto, sempre tentando contar experiências de clientes que fazem, estão tentando surpreender,
Por isso a questão de você ter um budget para poder gastar na questão da experiência do cliente, né? Recentemente também um amigo meu, ele é cliente de um desses bancos conhecidos no mercado, mais roxinho, acho que todos vocês sabem qual é. Num determinado atendimento, falou um pouquinho de um filósofo e mandaram a estátua desse filósofo, se não me engano, Aristóteles. Então ele recebeu uma estátua, imagina você receber na sua casa uma estátua e com uma frase, com uma mensagem. Recentemente também minha esposa também comprou um calçado, recebeu o bilhete da dona da empresa agradecendo por ter comprado. Então são casos cada vez mais são marcantes e ganha uma popularidade tremenda nos canais online. Então o que tem que partir disso é a gente não fazer isso só pensando na questão do benefício. Porque o benefício a gente sabe, como hoje a mídia, é caro você pagar pela mídia, mas de forma espontânea não tem nada melhor, mas isso tem que partir da cultura da empresa, não tem que ser, vou me beneficiar com esse tipo de ação, porque quem vai estar de frente são os atendentes, os operadores, tudo. Então se parte desse, mostra como a cultura está sólida, e isso ganha proporções que mudam o seu negócio. Acho que todos vocês devem lembrar do caso do rei do iPhone, por volta de 2017, se eu não me engano, por uma excelente experiência, uma boa vontade do atendente em querer resolver o problema do cliente, dizer que ele não vai pagar por aquilo, ganhou uma expansão, a marca ganhou, que hoje mudou o jogo. Então, uma simples ação de um vendedor, que é o que a gente espera, a gente tem essa expectativa de esperar um comportamento desse, mas tomou uma notoriedade, ganhou um espaço online que mudou o jogo da empresa. Hoje só vem crescendo, cada vez mais conquistando mais clientes, então isso só reforça como o atendimento pode mudar seu jogo e ganha uma mídia barata, uma mídia espontânea, uma mídia que se você estivesse patrocinando não teria a quantidade, apesar de não mostrar a quantidade de likes hoje, mas ter a quantidade de pessoas interagindo e divulgando a sua marca no mercado. Como o atendimento, o relacionamento com o cliente faz a diferença, hein, Diego? Total diferença, e talvez nem todas as empresas apostem ainda nisso, né? Mas a gente vai ver que os resultados são reais, né? Os resultados acontecem. Eu acredito muito, Diego, nessa questão. As empresas hoje, elas partem da questão da inovação, né? Então, a inovação é um processo que não é fácil, né? Então, a gente vem falando muito na questão das empresas se tornarem digitais, né? E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, principalmente empresas de 130 anos, empresas de 50 anos. Por quê? Ou por questões familiares, são empresas familiares, ou por questões do mindset da empresa, ou da robustez da empresa. Para movimentar qualquer experiência dessa, requer um trabalho que às vezes a empresa fala, não, eu acredito muito que na maneira que nós estamos seguindo é o direcionamento. Mas essa transformação digital é algo que não tem por onde fugir. De uma hora para outra, forçado ou não forçado, essas empresas têm que mudar o jeito de trabalhar com seus clientes. Eu não quero dizer só na questão de software, não, eu vou contratar, aumentar a realidade aumentada, não é essa blockchain, não é nesse aspecto que as pessoas têm que pensar, mas sim como melhorar seus processos, como melhorar a forma de lidar com o seu cliente. Então, é essa revisão do todo e como automatizar, como simplificar. Apesar de ser palavras simples, mas que se tivesse essa mentalidade, faz com que as empresas mudem o jogo, e porque se não mudar agora, pode demorar e pode ficar para trás, como várias empresas do mercado que nós vimos atenção com essas inovações. E essas empresas, Airbnb, Netflix, entre outras, Spotify, só endossaram essa necessidade e abriram nossos olhos que a mudança acontece e nós precisamos estar aptos a ela e precisamos nos inovar. Legal. Bom, o assunto e-commerce daria pra gente gravar vários podcasts até o final do ano, né, Léo? Semanas, meses. Tem muito assunto para falar. Então a gente vai ter que trazer o Fernando aqui de novo para falar mais sobre isso. Tem muita coisa ainda pra gente abordar esse universo. Mas eu queria agradecer o Fernando por compartilhar aqui conosco todo esse conhecimento sobre esse mercado que é tão interessante, tão desafiador. Obrigado, Fernando. Não, eu que agradeço, Diego, Léo, pela sua oportunidade, pelo esse canal. Saiu recentemente a questão do Spotify,
cresceu 200% a questão do podcast, que representa 16% da sua base de pessoas ouvindo o podcast. Então foi muito assertiva essa decisão de a gente ir para esse canal. Então acho que a gente vai ganhando espaço e conquistando e passando conhecimento. Eu acho hoje o grande desafio nosso, de todos, é dividir o conhecimento, não só como empresa, mas o conhecimento de cada um que nós temos, para poder ajudar as pessoas a melhorar seus atendimentos em suas empresas e poder de alguma forma contribuir e mudar um pedacinho que a pessoa consiga mudar. É de uma grande satisfação de estar participando de tudo isso. Muito obrigado. Legal, e você que está acompanhando nosso podcast e quer sugerir algum tema para o próximo episódio, é só acessar nossas redes sociais e mandar para a gente, que a gente traz um convidado aqui para falar e levar cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Diegão. E continuo dizendo, vamos desenvolver os nossos Customer Lovers dentro das nossas empresas, trabalhando isso, porque o atendimento, a gente já percebeu nesse bate-papo aqui, é um fator, um pilar principal do sucesso das empresas. Legal, um abraço, até o próximo episódio do Customer Lovers.